A coesão textual, no âmbito da língua portuguesa, constitui um dos mecanismos fundamentais para a construção do sentido, pois é por meio dela que os elementos de um texto se articulam de maneira organizada, garantindo continuidade semântica, progressão temática e inteligibilidade discursiva. Nesse sentido, compreender a coesão implica reconhecer que um texto não é mera justaposição de frases isoladas, mas uma rede de relações internas que se estabelecem por meio de recursos linguísticos específicos, entre os quais se destacam de modo especial os processos de referenciação e de sequenciação textual. A referenciação, por sua vez, corresponde ao conjunto de estratégias pelas quais os elementos do texto se ligam a referentes já mencionados, implícitos ou ainda por serem introduzidos, permitindo que o leitor acompanhe o encadeamento das ideias sem perda de continuidade interpretativa. Assim, quando se empregam pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos ou expressões nominais equivalentes para retomar um termo anteriormente citado, realiza-se aquilo que se denomina anáfora, mecanismo que evita repetições excessivas e contribui para a fluidez textual, ao passo que a catáfora antecipa um referente que será explicitado posteriormente, criando expectativa interpretativa e reforçando a organização interna do discurso. Além disso, a referenciação não se limita à simples retomada de palavras, pois envolve também processos mais complexos de recategorização, nos quais um mesmo referente é retomado sob diferentes perspectivas semânticas, como ocorre quando um autor introduz uma personagem por seu nome próprio e posteriormente a retoma por meio de expressões como a jovem, a pesquisadora ou a narradora, procedimento que, além de manter a coesão, acrescenta novas informações ao referente já estabelecido, ampliando o horizonte interpretativo do leitor. Paralelamente a esses mecanismos, a sequenciação textual desempenha papel igualmente relevante, uma vez que organiza o desenvolvimento das ideias segundo relações de continuidade lógica, temporal, causal ou argumentativa, permitindo que o texto avance de maneira progressiva e coerente. Nesse processo, destacam-se os conectores discursivos, tais como conjunções, advérbios e locuções conjuntivas, responsáveis por explicitar relações como adição, oposição, explicação, consequência ou conclusão, de modo que expressões como além disso, por outro lado, portanto e assim não apenas articulam segmentos textuais, mas orientam a interpretação do leitor quanto ao tipo de relação estabelecida entre as partes do enunciado. Entretanto, a sequenciação não depende exclusivamente desses marcadores explícitos, pois também pode ocorrer por meio da progressão temática, isto é, pela introdução gradual de novas informações que se apoiam em conteúdos previamente apresentados, formando uma cadeia de sentidos que se desenvolve de forma contínua. Desse modo, cada segmento textual retoma elementos anteriores ao mesmo tempo em que acrescenta novos dados, estabelecendo um equilíbrio entre repetição e inovação que sustenta a dinâmica do texto. Consequentemente, pode-se afirmar que a coesão textual resulta da interação entre referenciação e sequenciação, visto que a primeira assegura a identificação dos elementos mencionados ao longo do discurso, enquanto a segunda organiza o encadeamento das ideias em uma estrutura progressiva e inteligível. Por essa razão, o domínio desses mecanismos constitui competência essencial, tanto para a leitura quanto para a produção textual, já que permite ao leitor reconstruir sentidos implícitos e ao produtor do texto estruturar seu discurso com clareza, precisão e eficácia comunicativa, características indispensáveis para a construção de textos consistentes no contexto acadêmico, literário e social da língua portuguesa.